Maravilha, bora continuar a nossa brincadeira, né? Vamos dar uma afiada aí nos pontos que eu acho que são importantes da gente ajustar. Vamos entender o que acontece quando eu passo parâmetros em um método. Vou criar um exemplo, né, de exercício de métodos, somente para a gente ver e testar o que ocorre na passagem de parâmetro, para que a gente possa entender o que dá de diferença pelos tipos de dados que a gente passa, né? Tem modificação. Quando eu passo um dado do tipo primitivo e um dado do tipo referência, acontece de forma diferente essa passagem de parâmetros para dentro do método. Ele se comporta de forma diferente. Deixa eu salvar esse cara para a gente. Aqui a gente vai estar lá em métodos. Métodos vai ser o 3. Esse daqui é legal. Esse entendimento é muito importante. Tenho 3 já? Olha só, não sabia que eu tenho 3. Esse é o 4, então. Vamos ver se eu tenho 4. 4, não tenho. Vamos ver o que acontece com esses caras. Vamos fazer um exemplo bem simplesinho. Então, eu vou criar aqui uma variável. Então, int número igual a 10. Vou mandar imprimir esse valor. System.out.println número no método principal. E eu imprimo meu número. Perfeito, tá lá, ó que bonitinho. Isso daqui é idiota, né? Você vai falar, meu Deus, eu não acredito que nesse momento da minha vida, o quanto que eu já estudei, o Cristóvão vai me mostrar um exercício que tem um número e um print. É sim, tô te mostrando. Tá lá, tá imprimindo. Mas vem comigo agora e vamos fazer o seguinte, eu vou criar um método. E esse método pode ser da forma que quiser, né? Eu vou fazer um método do tipo procedimento, ou seja, ele não vai retornar valor. Eu vou colocar aqui soma 2. Beleza? E eu vou passar o número dentro dele. E depois eu vou imprimir. E eu quero ver o que acontece com isso daqui. Número no método principal, depois de soma 2. Isso daqui que eu quero ver que vai acontecer. Então, eu vou ter uma impressão que acontece logo depois de eu declarar a variável, eu vou chamar um método e depois eu vou ter aqui uma chamada novamente da impressão da própria variável número para ver o que acontece. Vou criar agora essa estrutura aqui para atender a nossa demanda, a estrutura para atender o método soma 2. Soma 2. Esse cara daqui vai ser dessa forma. Ele, só vou dar um zoom para aparecer melhor aqui. Static, ele não retorna nada, ele é void, né? É um método do tipo procedimento, que não tem retorno. Esse cara daqui é um inteiro. Pode chamar de número? Pode, não tem problema nenhum. Vou deixar até número. E o que esse cara faz? Vou deixar de forma bem explícita. Número recebe número mais 2. Beleza? Essa daqui é a função dele. Ele vai pegar o número e vai somar 2 no número. Joia? Só que para provar o que está acontecendo, eu vou imprimir isso aqui dentro do método. Só para a gente ver. System.out.println número dentro do método soma 2. E depois eu vou imprimir aqui número dentro do método soma 2, depois de
somar 2. É isso. E aí finaliza. Agora eu vou tirar um pouco o zoom só para a gente ver, ó. Nosso código é esse daqui. Vou fazer agora um processo muito tranquilo com vocês. A gente vai executar na mão. Então, vamos executar na mão. Olha lá. Você declara aqui, número igual a 10. Ele vem aqui e manda imprimir número no método principal. E aí, qual que é o valor que ele imprime aqui? Ele imprime 10. Ele chama soma 2, passa o número como parâmetro, ele cai aqui dentro. Então, nesse momento, ele recebe aqui o valor 10, que era o valor que estava armazenado dentro da minha variável número lá no método principal. Ele passou 10 para cá. Então, quando ele vem aqui e fala número dentro do método soma 2, e ele vai imprimir esse cara. Qual que é o valor que vai ser impresso aqui? 10. Tranquilo. Ele fala número, recebe número mais 2. Perfeito? Tranquilinho. Quanto que ele vai ter que imprimir nessa linha? 10 mais 2, 12. Ele imprimiu 12. Terminou esse método daqui. Ele volta para cá e vai vir aqui. Número no método principal. Depois do soma 2. Aí vem a pergunta. Quanto que vai ser o valor? Opa. Quanto que vai ser o valor do número aqui, nessa impressão? Quanto que ele imprimirá ali? E 10. Por quê? Não, falar que é 10 eu achei legal. Por quê? Porque foi passado uma cópia. Ó, maravilha! Foi passado uma cópia do valor. Perfeito. Olha lá que legal. Compilando, executando, é isso mesmo. Você pode ver aqui, maximizando para a gente ler melhor, olha lá. Método principal, 10, eu passo para dentro, ele tem o 10, eu somo 2, parece 12, eu mando imprimir o número, ele vai imprimir 10, o que está lá no principal. Por que, que ele vai imprimir 10? Porque eu passei uma cópia do valor. Uma cópia do valor. Perfeito. Cópia do valor. Então, ele faz uma passagem de valor. Ele passa o valor que está armazenado dentro da variável número. Então, o valor que está armazenado dentro da variável número do método principal é passado uma cópia deste valor. Você está percebendo que eu estou insistindo na palavra valor, né? Eu acredito que você tenha percebido isso daí. Então, ele passou uma cópia do valor para dentro da outra variável aqui. Se essa variável tivesse outro nome, não importa também, não ia fazer diferença nenhuma. Aí você fala assim, da hora, manjei, legal. Aí eu vou fazer uma modificaçãozinha pontual, bem sensível. Eu vou deixar isso daqui, vou fazer um arquivo salvar como para deixar isso aqui para vocês, e eu vou modificar no próximo. Então, agora é no próximo que eu vou modificar 5 e 5. Beleza. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu não vou declarar uma variável primitiva. Eu vou declarar um array. Beleza? Então, eu vou declarar aqui um array de números. Um array de números. Eu vou colocar aqui alguns valores, né? Por exemplo, 15, 61, 28, 37. Passei alguns números ali. Beleza, tenho o meu vetor aqui. Não dá para imprimir dessa forma. A gente vai precisar de um laço. Beleza, eu vou fazer o laço aqui que é necessário. Então, a gente vai ter aqui um laço para poder imprimir isso daqui. Só para fazer essa impressão. For. Ela fala, putz, eu vou fazer um laço. Vou ter que fazer outro laço ali. Bem, já que eu vou ter que fazer um laço, e um laço, e um laço, e um laço,
eu tô com preguiça de escrever muito. Vou fazer a criação de um método para facilitar a minha vida. Static, ele não vai retornar nada, ele vai se chamar imprime. E ele vai receber aqui um vetor. E aí eu vou fazer o meu laço aqui dentro. For int i começando em 0 e menor que o meu vetor ponto seu tamanho e mais. Vou mandar ele imprimir system.out.print. A gente vai imprimir o vetor na posição de i, mais um espacinho só para não deixar tudo colado, ponto e vírgula, e a gente vai pular de linha ao final. Eu quero que ele pule de linha no final aqui. LN. Então, só para ficar separadinho. Um método para facilitar a minha vida. Olha só que legal aqui. Eu tenho a passagem de um parâmetro, então eu consigo passar um parâmetro do tipo vetor. E eu passo ele dessa forma. Eu estou falando que eu vou receber um vetor. E o que eu posso fazer para imprimir este vetor aqui? Bom, posso fazer assim agora. Ó. Vou deixar esse cara aqui. Esse aqui também eu vou tirar. Vou tirar essas concatenações que a gente tem, porque eu vou lidar com vetor depois. Já vou arrancar isso daqui. Show de bola. E aqui em cima a mesma coisa. Lá no final tem essa saída, não me interessa mais. E isso daqui também vou tirar. Tirei. Vou mandar ele fazer o quê? Imprimir o meu array e o nome dele é números. Então, vou imprimir números. Mandei imprimir números. Beleza? Imprime números. Vou passar números para somar 2. Eu quero somar 2 em um determinado elemento. Qualquer um. Não vou só fazer isso daí de brincadeira. Eu vou somar mais um. Vou declarar aqui números. Então, ele não vai receber mais 10, vai receber um array todo, né? Números. E aí, aqui ele recebe um array. Lembrando que você pode colocar o abre e fecha colchetes, a marcação de array na frente do nome da sua variável ou na frente do tipo da variável na hora da declaração. Qualquer uma das duas vai funcionar. Tranquilo, o resultado é sempre o mesmo. Agora, então, eu quero fazer a impressão. Imprime números. E aí você vai ter aqui os números impressos. Aí, aqui eu quero pegar números em uma determinada posição, sei lá, vou pegar aqui na posição 0. E aí eu vou falar que números na posição 0 mais 2. Só vou somar 2 na primeira posição. Então, somei 2 na primeira posição. É 15, tem que mudar para 17. É isso daí que tem que fazer. Mudança bem sutil, bem simples, né? E aí, depois, eu quero imprimir. Imprime. Os números, que eu quero ver esse 17 modificado. Ele vai terminar isso aqui, vai voltar lá para cima, vai vir aqui nessa linha, e aí depois eu vou pedir para ele imprimir números. Tá lá. Vamos começar então a nossa brincadeira, né? Quando ele vem aqui e manda imprimir números, o que ele imprime? Ele vai imprimir 15, 61, 28, 37. 15, 61, 28, 37. Ele imprime isso daqui, beleza? Quando ele vem e passa aqui o array, ele passou o array todo, maravilha, passou o array todo. Nesse ponto aqui, ele recebeu o quê? O 15, o 61, o 28 e o 37. Passou isso daqui. É o array. Ele passou todo o array aqui para dentro.
Aí o que acontece? Eu mando imprimir. Na hora que eu mando imprimir, aqui dentro ele vai passar e vai imprimir o 15, o 61, o 28, o 37. Legal. Eu mando somar 2 na primeira posição do array de números, né? Do array de números. Maravilha. Ele vai vir aqui, então, e vai imprimir 17, porque é 15 mais 2, 17. 61, 28, 37. Ele só mudou esse cara daqui, né? De 15 passou para 17. E aí, quando ele termina aqui o método, ele volta, imprime essa linha e ele vem fazer a impressão. Na hora que ele vier fazer a impressão, ele vai imprimir alguma coisa, 61, 28, 37. A pergunta, ele imprime 15 ou ele imprime 16? Ou 17, perdão. 15 ou 17? Essa é a pergunta. Pela teoria, pelo que a gente viu, era para ele imprimir o 15, correto? Porque fora do método não era para ter modificado. Mas olha só o que ele imprime. Compilando, executando, ele imprime o 17 lá no final. Ele fez bonitinho, olha lá, tá tudo igualzinho que a gente previu. 15, 61, 28, 37. 15, 61, 28, 37. Entrou dentro do método, imprimiu 15, 61, 28, 37. 15, 61, 28, 37. Somou 2 no primeiro elemento, ficou 17, 61, 37. 17, 61, 37. Quando ele sai do método e volta, e aí ele tem, a nossa dúvida está aqui, né, se ele imprimiria o 15 ou o 17, você vê que ele imprimiu o 17. E aí vem uma brincadeira muito importante. Array não é tipo primitivo. Ah, mas eu criei um array de inteiros. Tudo bem. Você criou um array de inteiros. Ele agora é um array de inteiros. Ele não é inteiro. Inteiro é primitivo. Um array de inteiros, um array de scanner, um array do que você quiser criar, um array de objeto, array de carroça, array de pessoa, array de chave, array do que você desejar. De double, de long, de short, de boolean, de char, de string, não importa. É uma referência. Array são referências. Por ser referência, o que acontece? Acontece o seguinte, vamos imaginar que isso daqui é uma televisão. Manjou? Uma TV, uma televisão. Isso daqui que a gente acabou de criar é o controle remoto para acessar essa TV. Aí você está aí na sua sala, sentadão numa poltrona, assistindo a sua TV. Você está lá sentado na sua sala, assistindo a sua TV e você quer mudar de canal. Você tem esse controle remoto que consegue manipular a sua TV. Só que eu fui lá na sua casa com um controle remoto também. E como que é esse controle remoto que você tem, pode ser o mesmo que eu? Bom, se você tiver duas TVs iguais, você pode pegar um controle e o outro controle dela e só em uma ir mexendo. Ou se você quiser brincar, né? Se você tiver o mesmo controle que, por exemplo, o teu vizinho, vai lá na janela, né? E tenta mudar o canal dele. Vai mudar. Obviamente tem um limite de distância, mas se tiver próximo, é possível fazer isso daí. Eu fazia isso. Diga, Carlão. Eu fazia isso com a TV do meu pai. A mesma TV, ele dormia, com a TV no alto, pegava o meu controle e desligava. Eu faço isso até hoje com minha mãe. Que é nos fundos e meu pai na frente. Daí dormia, TV muito alto, pegava o meu controle da mesa nela, desligava. Mesma coisa, eu saio do meu quarto, quando tá muito alta a TV, eu vou lá, quietinho, da minha mãe, abaixo o volume, ou senão programo ele para desligar daqui a 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos lá que ela tem, né? Aí eu programo para desligar, e aí eu volto, deito, aí quando eu deito, de repente a TV, vai falar, beleza. É isso mesmo.
É esse o objetivo nosso. A gente tem controles remotos, Carlão, da mesma televisão. Então, quando eu faço essa passagem de um vetor, que é um tipo referência, eu estou criando um outro controle remoto para a mesma TV. Então, é um outro controle remoto para a mesma TV. Você tem um controle remoto, eu tenho um controle remoto. Se você mexe, eu vejo acontecer. Se eu mexo, você também vê acontecer. Por quê? Porque nós dois estamos controlando a mesma TV. Então, a gente vai mexer na mesma TV. Essa daí é a grande sacada das variáveis do tipo referência. Variáveis do tipo referência. Quando a gente passa elas por parâmetro, não vai o valor, vai a referência dela. Então, se você for imaginar em questão, vamos baixar um nível, jogar lá para o nível da memória do computador. O que acontece aqui? Esse cara está declarado em um local da memória. Esse daqui, ele não aponta diretamente, não é uma casinha que pode colocar esses valores. Ele, na verdade, é uma referência aonde esses valores estão. Ele tem uma referência de memória para onde esses valores estão. É isso daí que ele tem. E agora, o que aconteceu? Quando a gente fez essa criação daqui, eu vou chamar isso daqui de, por exemplo, array, só para ter um nome diferente agora para a gente ver. Passei aqui para o array. Não muda nada, só estou chamando de array. Só mudei o nome da variável para que vocês possam visualizar e entender melhor sem confundir os nomes. Você vê que compilou, funcionou, não é a mesma coisa, é uma outra referência. Agora eu tenho uma referência chamada array e ela aponta para o mesmo local dessa daqui. Então, vamos supor, esse cara daqui, a gente declarou ele, e essa referência daqui ficou no endereço de memória 1B4F, por exemplo. É um hexadecimal da vida. Tá lá. O que esse número está fazendo? Esse números está apontando para o endereço de memória 1B4F. Quando eu vou fazer a passagem, tanto aqui no imprime como aqui no soma 2, o que acontece? Ele não vai passar esses valores, ele vai passar essa referência, aonde foi declarado esse array. Em que posição da memória foi declarado esse array? Ele vai passar essa referência para mim. Então, quando eu faço isso daqui, o imprime, ele vai passar aqui para mim, na verdade, 1B4F. E aí o que acontece? Lá embaixo, ó, nesse cara que eu estou chamando ele de vetor, o vetor vai estar apontando para quem? Para 1B4F. Ele está apontando para esse cara. Se eu modificar o vetor, eu estou modificando a referência 1B4F, que é justamente essa referência daqui. Logo, não importa o nome que ele esteja, se é vetor, se é números, se é array, não importa o nome. Ele está apontando para o mesmo bagulho. Ele está mexendo no mesmo local. Essa é a ideia das referências. São flechinhas para o endereço de memória. Diga, Luizão. Ô, professor, como é que é o nome desse tipo de variável que o senhor falou, que é a array? São variáveis de referência. A gente aprendeu alguma outra variável de referência? Por exemplo, a string é uma? É uma. Então ia acontecer a mesma coisa se a gente fizesse com string. Vamos testar. Já que você perguntou, farei questão de fazer o teste com você. Mas, por exemplo, o scanner é uma variável de referência. Quando a gente cria lá o nosso leia ou leia str, é uma variável de referência. E a gente aprendeu 3 até agora, então. Variáveis de referência. String foi a primeira. A gente viu, mas a gente não fez o object, que é a primeira e o primeiro tipo, né? O tipo primordial de tudo. A gente viu o scanner. E o que mais que a gente viu? Variável de referência. String. String. Foi o segundo que eu tinha falado, né? Scanner, string e o... Object.
e o object, que a gente tinha falado. Na ordem foi object, string, array E e... por final, é assim, é que o bendito do array, ele é um ser estranho, entendeu? Ele não parece com uma variável primitiva e ele não parece com uma variável referência, mas ele é referência. Tem outras? É assim. Você Muitas? pode criar quantas você quiser. É. Beleza. Valeu. Math é você pode criar uma variável a partir da biblioteca Math. Você pode criar uma variável a partir de métodos 05. Você pode criar uma variável a partir de L0 e 29. Você pode criar uma variável sendo unidimensional, ou bidimensional, ou tridimensional, é referência. Então, não tem problema, é tudo referência. Uma tradução que vai ser para as próximas aulas é variável de referência são instâncias de classe, são objetos. Então, a gente já está falando de orientação objeto agora. Literalmente. Mas elas são variáveis, então você poderia ter colocado ela dentro do parênteses do system.out.print? Ali o da linha 15, por exemplo. Ó, imprime, abre parênteses, números e coloca dentro. Pode. Ela Só que como ela variável. é um tipo referência. A impressão dela é através de um método. Existe um método mágico chamado toString. Esse método mágico ele vai pegar o hashcode da tua classe, vai calcular ele, vai pegar, vai te devolver um número long. Esse número long é convertido para hexadecimal em formato string. Isso daí coloca-se um arroba e o nome da classe. Perdão, o nome da classe arroba esse hashcode em formato hexadecimal. E é isso que ele te dá. Então, isso quando a gente você aprende só numa pós-graduação, né? Não, a gente imprime nessa disciplina. Vai aprender essas coisas nessa disciplina? Nesse Vamos, semestre? claro, com certeza. Rapaz, Você vai que ver lindo. que faz parte, é legal, faz parte, é isso daí. Muito fera. Valeu, Vou fazer para você, então, a pedidos. Vamos fazer agora. Vou deixar esse cara salvo do jeito que tá. Deixa eu ver se eu já salvei, né? Salvo como tá. Eu vou pegar e fazer um exemplo com string. E vamos ver o que acontece com a string. Então, aqui, eu salvei como 6? Salvei. Eu fiquei na dúvida se eu tinha salvo, né? Eu falei, de vez em quando dá uma travada. Maravilha. Vamos fazer o seguinte. Vou declarar agora, eu vou trocar o que é int, desse jeito que eu tinha passado. Vou colocar aqui string. A gente não quer imprimir números, eu quero frase. E aí a gente vai ter uma frase aqui. Minha frase em string. Minha frase em string. E aí eu quero mandar imprimir a minha frase através do nosso método. Deixa eu apagar essas referências, só para não ficar muito poluído por enquanto. Depois, se for o caso, eu volto. Eu vou mandar imprimir a frase. E aí aqui a gente vai alterar a frase. E eu passo a frase que eu quero alterar. Tirei. Aqui, frase no método principal. Frase no método principal, depois do método altera frase. Aí aqui a gente vai imprimir frase. A gente vai tirar essa referência. A gente vai colocar aqui uma string. Texto. Altera a frase. Aí a gente vai mudar aqui para frase. Só fazendo as correçõezinhas para ficar igual. É a mesma coisa, só que aí a gente só está mudando aqui. Altera a
frase. De alterar a frase. De alterar a frase. A gente vai passar aqui o texto. Isso daqui, por enquanto, vai ser feito depois. Imprime o texto. Estou pensando no que eu vou alterar aqui, né? Tá. Texto. Texto é igual a texto alterado dentro do método. Bem idiota. Eu não tive criatividade, me desculpem. Faltou. Aqui vamos colocar string impresso. Vou chamar de impresso. E aí a gente não vai ter um array, a gente vai mandar imprimir o negócio direto. Só isso daqui. Esse aqui vai ser o nosso valor impresso. Beleza? Tranquilo? Olha lá, coloquei aqui, imprime, recebe uma string, eu imprimo essa string. Parece um método que a gente já fez aí para substituir o System Out Print, né? É bem isso daí mesmo. Aqui vai receber um texto, a gente vai imprimir o texto, vou mostrar o texto aqui, vou alterar o texto aqui, vamos imprimir e a gente quer ver se foi alterado lá. Vamos rodar o nosso programa, compilando, deixa eu ver se não tem erro, não, vamos rodar. E aí a gente tem algumas coisas bonitinhas, olha lá. A string, ela é um tipo referência, ponto. Isso é verdade, mas ela tem comportamentos anômalos aos tipos referência. Então vamos ver lá como começou o nosso programa. Minha frase em string, aí ele vem aqui e imprime. Minha frase em string, imprimiu. Altera frase, passei a frase. Legal. Ele recebeu aqui no texto, tanto é que ele imprimiu minha frase. Então, minha frase. Eu alterei o valor do texto. Texto foi alterado, olha lá. Texto foi alterado. Texto alterado dentro do método. Tanto é que texto alterado dentro do método. Tá aqui, texto alterado dentro do método. Terminou a execução do método. Retornei, mandei imprimir a frase. Mandei imprimir a frase. Minha frase em string. E aí você fala, ué, mas você não disse que a tar da string era referência e referência você mudasse dentro do método, mudava fora? Falei. Mas a string, ela é um tipo diferente. Ela é a exceção das exceções dos tipos referência. Ela funciona exatamente igual a um tipo primitivo. Ela tem o mesmo comportamento. Ela é a exceção. É zoadaço. Ela é a exceção que acontece. Isso daqui é um problema para a gente, porque pela teoria, né, sendo um tipo referência, eu mudando ela lá dentro, ela mudava fora. Mas ela é a exceção. Então, normalmente, quando eu vou resolver exercícios, em PO até que não, mas quando a gente chega em estrutura de dados, vocês vão ver, eu vou resolver com tipo primitivo, eu vou resolver com string, e aí eu vou resolver com objeto, com tipo referência puro, né? E aí, por que eu faço isso daí? Porque a string tem comportamento anômalo aos tipos referência da vida. Ela não funciona da mesma forma. É uma implementação que foi feita para agilizar o processo. Lembra que a gente tem, por exemplo, as variáveis wrappers, né? Os wrappers, que são os tipos de variáveis para empacotamento ou transformar um objeto, uma variável primitiva em um objeto. Então, a gente tem. E isso daí pode ser bem estranho para muita gente, porque ela tem comportamento diferente também. Vou mostrar o comportamento, por exemplo, deixa eu pensar, vamos usar o wrapper do int, que é o integer. Vamos ver o que acontece com esse cara.
Vou pegar aqui, vou abrir esse daqui para a gente comparar. Foi o 4, né? O primeiro de hoje. Esse cara daqui. A gente fez, deu esses valores. E se no lugar de int fosse integer? Ao invés de um tipo primitivo, fosse um tipo referência. Arquivo salvar como. Vou colocar esse aqui como 7. E aí a gente vai mudar ele. Então, só para não perder o outro, vamos mudar esse aqui para a gente ver. Se eu declarar no lugar de int integer, por conta da capacidade de empacotamento e desempacotamento, a gente consegue fazer essa brincadeira daqui normalmente. Declarei esse cara como integer. Vou declarar esse daqui como integer. Opa. Deixa eu ver. É isso daí. Declarei como integer. Então, estou trabalhando só com integer. Vamos ver se esses valores vão continuar dessa forma. Compilou. Rodou. E olha lá. O método, lá dentro do método principal, declarei a variável com 10. Passando o valor é 10. Somei 2 dentro do método, deu 12. Saí do método, voltei para o principal, está 10. Esse daí é o comportamento anômalo que a gente tem com os tipos de referência. Então, os wrappers e a string, elas funcionam igual. Elas não têm essa característica maluca que a gente falou de ser passado como referência. Ele, na verdade, é passado com valor. Então, ele passa o valor, você modifica, faz uma cópia dele, modifica, e depois mexe lá fora, mexendo dentro do método, não altera o que está lá fora. Para todos os demais tipos, objetos da vida, os tipos referência, o que eu falei e que a gente viu no array é verdade. Então, são somente os tipos primitivos e os wrappers dos primitivos, né? Então, o wrapper do primitivo, ele tem esse comportamento, o primitivo tem esse comportamento e a string tem o mesmo comportamento, diferente de todos os outros objetos. Os arrays, que são tipo referência, e todos os demais tipos referência, eles funcionam em passagem por referência. Então, mudou dentro do método, você está mudando fora do método. Então, tem que ficar muito esperto nisso daí. Dá uma dor de cabeça gigantesca, mas eu falo para você que ainda é mais fácil implementar dessa forma do que com a linguagem C. Com a linguagem C, a gente teria que lidar com ponteiros, né? E aí o ponteiro, ele passa, literalmente, né? Ele aponta para uma posição de memória. Por isso que ele se chama ponteiro. Então, ele aponta para uma posição de memória. E é essa daí que é a brincadeira. Dúvidas sobre isso daqui? Eu acho que Java é mais tranquilo também. Até aqui tranquilo? Vou fazer mais um exemplo, que eu quero criar aqui um outro método. Vou pegar esse daqui. Não, vou pegar esse aqui mesmo, tá bom. Não, vou pegar o 5. Deixa eu ver o 5. Vou fazer uma cópia dele. 7, 8. Vou fazer aqui uma brincadeirinha importante. E se eu quisesse fazer o retorno de um array? Eu posso? Pode. Eu vou passar aqui uma seguinte ideia. Eu quero imprimir uma determinada quantidade de elementos. Então, além do número, eu vou passar aqui uma quantidade de elementos que eu quero imprimir. Então, não necessariamente eu vou imprimir tudo. Eu quero fazer a impressão por parte. Eu posso fazer isso? Pode. Mas isso aqui modifica alguma coisa? Não, não modifica nada. Mas eu quero imprimir uma quantidade de elementos. Então, a primeira modificação que eu vou fazer aqui. Por que eu estou colocando esse quantidade aqui? Para a gente brincar um pouco com ele. Porque na hora que eu for imprimir,
Esse aqui eu posso apagar, posso apagar. Porque na hora que eu for imprimir, eu estou imprimindo aqui, opa, quantidade. Porque aqui eu estou imprimindo até o tamanho do vetor, né? E, putz, eu não quero imprimir até o final. Eu posso, mas eu não quero, né? Eu posso escolher até aonde eu quero imprimir. E eu vou colocar essa quantidade de elementos que eu quero imprimir. Vou passar aqui. Não estou fazendo nenhum teste. Vocês percebam que se eu colocar uma quantidade maior que o tamanho do vetor, obviamente vai dar pau. É óbvio que vai dar pau. Mas eu não estou me preocupando com isso agora. Eu estou imaginando que o nosso usuário desse método é um ser céfalo, né, que tem cérebro, e não acéfalo. Então ele pensa, né, no mínimo. Ele não vai fazer cagada, eu confio no usuário. Meu Deus do céu, não acreditei que eu falei isso agora, mas tudo bem. Eu não acredito que eu falei nessas coisas, né? Eu confio no usuário. Onde já se viu isso daí, pelo amor de Deus? Ó, dá até tremedeira pensar num negócio desse. Agora, vocês sim, né? Vai confiando para vocês verem. Eu vou fazer a mesma coisa para esse cara daqui, quantidade. Só que, além de fazer isso, eu vou modificar esse soma 2 para colocar aqui para ele fazer dessa forma. Beleza? Estou fazendo essa pequena modificação. E aqui também a gente imprime, quantidade, vírgula, tá difícil. Quantidade. Quero que tenha esse valor quantidade. Deixa eu apagar esses textos daqui, né? Essas coisinhas aqui que a gente tinha colocado, tá? Apaguei. Vou apagar isso por enquanto, apaga isso por enquanto. Só limpando aqui as saídas, né? Ficou um beleza. 37 lá em cima. Depois dos 2 pontos. Ficou um 37, obrigado. Eu não tinha visto. Valeu. Agora a gente vai fazer a mesma coisa. Eu vou passar aqui quantidade, beleza? Tô afirmando. O cara nunca vai colocar uma quantidade maior que o tamanho do array para eu não precisar testar agora. É só para a gente ganhar tempo. Então, não terá uma quantidade maior que o tamanho do array. Pronto. Está decidido. Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar int novo array. E esse novo array vai ser igual ao new int. E aí eu vou passar aqui o tamanho que eu quero, quantidade de elementos que eu vou querer. Vou passar dessa forma. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um laço aqui dentro. Então aqui eu vou tirar essas impressões, que não é o objetivo dela agora. E esse soma 2 também, né? Vou mudar esse nome. Muda array. Ou como que é? Muda array? Não, ele não vai mudar o array. Corta o array. Ele corta o array em uma determinada quantidade. Não sei se ficou bom o nome, mas entendeu, né? Ele vai cortar um pedaço do array. Ele vai pegar um sub-array. Olha, sub-array é legal, né? Corta array não, fica sub-array. Ó, fica bonito. Sub-array, porque a gente tem substring, então a gente pega aqui, ó, sub-array. Fica legal, bacana. Então a gente vai criar um novo array com base no tamanho que a gente quer. A gente vai fazer o quê? Um laço for int i começando em 0 e menor que quantidade e mais. Vou falar que o novo array na posição de i receberá o valor do array na posição de i. Então, ele vai pegar todos os elementos que estão ali e belezinha. Terminou esse processo, eu quero que ele retorne um array. Só que aqui está void. Para que eu possa retornar um array, int marcação de array. Opa, int com N de navio, pelo amor de Deus.
int com a marcação de array. Estou devolvendo um array de inteiros. O que eu faço agora? Return novo array. Tá aí, ó. Retorno o novo array. E ele vai fatiar o meu array. Vai devolver uma parte dele. Esse cara daqui continua void, porque ele vai imprimir só o que eu quero. O array original não será modificado. Esse daqui devolve um array novo. E aí eu estou jogando por cima do mesmo. Então vamos pegar esse cara aqui de exemplo. Novamente, vamos pegar ele de exemplo. O 15, 61, 28, 37. Vamos dizer que essa quantidade daqui, eu vou colocar aqui int quantidade igual a 3. Eu quero 1, 2, 3. Quero 1, 2. Quantidade igual a 3. Eu acho que vai imprimir 2. Tá bom, vamos lá. Quero 3. Eu quero ver o que vai sair. Eu quero pegar esse cara e rodar com quantidade igual a 3. Vamos ver o que acontece nas saídas. Compilando. Compilou. Executando. Deixa eu mostrar aqui a saída. Ó. Você olha e vê a saída. 15, 61 e 28. Beleza. Eu peguei 3 elementos, imprimi 3 elementos. Aí você fala assim, nossa, eu imprimi 3 elementos. Eu imprimi 3 elementos. Pô, eu estou imprimindo 3 elementos. Será que esse subarray funcionou? Você não sabe. Mas eu posso te mostrar uma forma de você descobrir. Se eu trocar agora esse quantidade daqui por números, ponto seu tamanho. Vou passar o tamanho do número aqui. E eu vou mandar imprimir ele todo, na verdade. Né? Estou passando um parâmetro que é o tamanho do array. E eu compilar agora. E eu executo. E aí, olha só a diferença. Eu tenho agora meu array original e o meu array ele está sendo impresso todo. Mas ele não aparece todo mais. Ele só aparece 3 elementos. Então, eu posso, sim, fazer uma modificação do meu array se eu jogar uma referência nova. Então, eu posso pegar e fazer isso daqui. Eu estou pegando e jogando para cima desse cara a referência do que eu tinha. Se eu não fizer isso daqui, então, ó, vou copiar, nem vou... Opa, era para ir para o final da linha, não para o final do arquivo, lerdo. Copiei, 2 linhas iguais. Eu vou comentar de cima, comentei, e eu vou tirar isso daqui. Tirei. Professor, peraí. Eu falo, o que foi? Tem um retorno no método. Tá, e daí? Tá, e daí? Não precisa ser atribuído para lugar nenhum. O valor eu estou jogando para onde? Para o espaço, sei lá para onde. Estou mandando para o buraco negro. E olha só o que acontece aqui. Compilou, rodou, você tem exatamente a mesma coisa. Então, os dois com o mesmo tamanho. Então, ó que interessante. Você pode utilizar o retorno do método. Então, eu posso pegar números e fazer com que ele tenha a atualização do meu subarray. Ou, se não, eu faço alguma coisa lá dentro e acabou com uma parte dele. Mas quando eu não reatribuo, ele não tem modificação. Por quê? Porque esse cara daqui, na verdade, ele não está fazendo nada, ele não está mexendo no nosso array original. Ele só está usando o array original para ser lido. Ele está lendo o array simplesmente. Quem, na verdade, está recebendo o que a gente está fazendo de novo é a criação desse array novo aqui, desse novo array, né? A gente está modificando ele. Ele não existia, ele foi criado e ele foi devolvido. Então, essa brincadeira daqui é maluca, é legal pra caramba pra gente fazer um negócio desse aqui. E aí eu falei para você o seguinte, olha, eu posso não utilizar esse retorno, posso não utilizar. É uma das características, eu posso não utilizar. Só para você ver o que acontece. Se eu modificar, por exemplo, eu vou pegar, antes de devolver, antes de qualquer coisa, eu vou falar assim, novo
array na posição 0, e eu vou fazer aquele esqueminha nosso lá, vou somar mais 2. Mais 2. Estou somando mais 2 no novo array que eu estou criando. Ele está retornando, mas eu não estou utilizando por enquanto. Eu quero ver se vai ter alguma interferência, porque eu fiz uma atribuição. Então, essa atribuição eu quero ver se ela não interfere. Vamos ver? Compilou, e olha lá, 15 e 15. Não tem modificação. Se eu pegar agora, descomento a linha de cima, comento a linha de baixo, compilou, rodou, olha lá que belezinha, 17. Deixa eu ampliar, né? Fica ruim para ver aí. Para quem tiver com uma telinha menor, veja aqui, por favor. Olha lá, eu fiz a modificação lá dentro, ó. Modificação aqui, ó, na linha 34, somei mais 2 no primeiro elemento do novo array. Somou mais 2 no valor do mesmo array. E aqui eu estou fazendo uma coisa muito importante. Eu estou criando uma cópia. É literalmente uma cópia do array original. Se eu não pegar essa cópia e jogar em cima do array original, eu não tenho nada sobre ele. Então, é importante lembrar isso daí. Eu fiz uma cópia do meu array. Essa é a grande ideia. Se eu quiser ter uma cópia do meu array, eu tenho que fazer dessa forma. O Luiz, ele me perguntou se teria como imprimir os tipos primitivos, os tipos referência. Tem. Você pode mandar um print direto nesse cara. Vou mostrar rapidamente o que acontece. Eu vou imprimir aqui na frente, só para você ver, números. Desse jeito. Estou imprimindo números. Só para ver o que ele sai. Vou imprimir números aqui, vou imprimir números aqui. Aqui já mudou o nome do método. E eu não coloquei. Cadê? É o subarray. Nem sei, número no método principal, números no método principal. Vou imprimir aqui dentro e beleza, vamos ver o que acontece aqui. Compilei, rodei. Nota o seguinte, ele vai imprimir para você aqui, ó, um abre colchetes I de iterador, de iterável, iterator, arroba, e um número hexadecimal. Isso aqui é um hash code. Já ouvi muita gente falar que é o endereço de memória onde foi declarado o negócio. Não, é um hash code, é um cálculo feito sobre a estrutura do teu código. Ele calcula, faz tipo um MD5, né? Um cálculo numérico, e ele te devolve um número long, inteiro longo. E aí, esse inteiro longo, ele converte para hexadecimal, para string, e concatena e mostra para a gente. E aí, você dá uma olhada só, esse 279F2327. E aqui é outro número. Isso daqui prova que eu mudei a referência do números original. Se eu comentar essa linha daqui e descomentar essa daqui, e eu rodar, você vai ver que isso prova para você que quando eu estou fazendo lá números recebe subarray, eu estou modificando a referência. Ou seja, o números, ele não está mais apontando para aqueles valores originais, ele está apontando para outra coisa. Que outra coisa que ele estava apontando? Originalmente, ele estava apontando para cá. E aí, depois, ele está apontando para quem? Para o novo array que eu declarei. É essa a grande sacada das referências. Isso daí é bem legal, não é simples, é algo bem complexo, mas olha que interessante, você pode passar arrays. Se eu passei um vetor, é óbvio que dá para passar uma matriz, que dá para passar um cubo, que dá para passar um array de 4 dimensões, e é isso daí. Beleza, galera? Maravilha, senhor. Senhor,